Podem sentar, queridos, queridas. O tema dessa mensagem, que de forma muito detalhada eu quis escrever e pensar para compartilhar conosco, é a mensagem maior que o mensageiro. E eu quero pensar com você, embora ninguém aqui, por mais experiente que seja, tenha vivido algum contexto no Brasil de uma guerra mundial instaurada, no Brasil, com impacto direto em nossa nação, tampouco uma guerra civil instaurada. Mas eu quero pensar num cenário de guerra com você, onde um mensageiro que chega ofegante do campo de batalha até a praça da cidade, não começa narrando de forma ordenada, detalhada, sistemática, como ocorreram os fatos da guerra do princípio ao fim. E ele também não se detém em pormenores, mas vai direto ao ponto, direto ao essencial, proclamando logo, em poucas palavras, a nova que mais lhe urge, que é mais urgente no seu coração, e que todos, na verdade, esperam, remetendo logo para depois todas as explicações mais detalhadas e necessárias. Se a guerra foi vencida, ele grita: vitória, vencemos. E se a paz foi feita, ele brada: paz, finalmente temos paz. E aqui eu trago um relato de um irmão que viveu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Um irmão em Cristo, que ainda moço, testemunhou o seguinte: lembro-me que assim aconteceu no dia em que findou a Segunda Guerra. A palavra armistício, que significa o cessar da guerra, trazida por quem quer que voltasse da cidade, repercutiu como um raio de uma casa a outra, difundiu-se pelos campos, e o povo derramava-se nas ruas, abraçando-se com lágrimas nos olhos, após os tremendos anos da guerra. Minha gente, Paulo, eleito por Deus para anunciar o Evangelho, se comporta de maneira parecida no início da sua carta, que lemos aqui, e é o alvo da nossa exposição essa manhã. Estamos nessa série que trata do Evangelho para a vida. E o Evangelho a nós é trazido por meio de mensageiros. A mensagem da boa notícia de alegria e paz da parte de Deus para com nós pecadores é trazida também por pecadores, esses arrependidos e que têm a função a partir de então de se tornarem mensageiros, arautos, aqueles que levam a mensagem. E a gente vive uma realidade evangélica, uma realidade onde se prega a boa nova, um tanto confusa, é fato, todos nós sabemos. Hoje, muitos líderes, pregadores, pastores, são como nuvens sem água, da mesma forma que o apóstolo Pedro descreve aqueles que são guiados por meros ventos doutrinais e que pouco têm conteúdo de evangelho. É uma bela ilustração, nuvens sem água. Tratam-se de pregadores, comunicadores, que ou são enviesados pelo mero rigor da lei, com o uso de técnicas de oratória, mas que afastam a redenção para a qual a lei aponta, que é Cristo Jesus, aquele que cumpriu perfeitamente a lei. Outros, simplesmente por até reconhecerem em Jesus como a expressão máxima do amor de Deus, anulam qualquer traço de obediência, considerando que Jesus obedeceu e cumpriu toda a lei, portanto, podemos viver de qualquer jeito que Jesus nos aceita como nós somos. De fato, como cantamos aqui,
logo no início essa manhã, vem assim como estás para adorar, mas à medida que nos chegamos a Ele, não somos condicionados a permanecer como viemos. Portanto, se a nossa mensagem não tem esse nível de rigor, ela é como uma nuvem sem água. Do mesmo modo, se só apresentamos o rigor sem a misericórdia, também somos nuvem sem água. O ponto, minha gente, é que muitos mensageiros hoje são maiores do que a mensagem. Muitos destacam o seu próprio nome, a sua própria marca, o seu próprio ministério, os seus próprios feitos, a sua própria vida, e não aquele que entregou a sua vida por amor a nós de forma definitiva e gloriosa, Cristo Jesus. Essa é a confusão do século presente, talvez mais do que nunca em toda a história da igreja. Por isso é muito oportuno, ao pensar sobre essa relação entre a mensagem e o mensageiro, nesse tesouro contido em poucos versículos, dentro dessa magistral carta que é a Epístola aos Romanos, essa porção tão preciosa da Bíblia. Agostinho de Hipona dizia que quando ouvia alguma pregação em Romanos, ou sequer lia o texto, ele tinha o desejo de que Cristo estivesse ali encarnado e Paulo no púlpito. Ao longo da história da igreja, não foram poucos aqueles que foram transformados profundamente pela mensagem da carta de Paulo aos Romanos, que por vezes eu até cometo essa gafe aqui, eu chamo de Evangelho de Paulo aos Romanos, porque de fato trata-se de um texto carregado da boa nova. Foi assim com Martinho Lutero, na Alemanha da Reforma. Foi assim com um pouco anterior a Lutero, William Tyndale, um homem voltado à palavra de Deus e que teve o seu coração incendiado pelo amor à Sagrada Escritura, lendo a Epístola aos Romanos. Foi a Epístola aos Romanos e o seu estudo profundo dela que deu a João Calvino o título de o teólogo do Espírito Santo, o teólogo cheio do Espírito Santo, porque foi lendo Romanos que João Calvino compreendeu de maneira definitiva o significado da glória de Deus. Dr. R.C. Sproul, um santo de Deus, um homem de Deus que há pouco tempo foi levado à glória, diz que o livro que transformou a sua vida, mesmo vindo de um lar cristão, mesmo vivendo como uma criança, um adolescente, depois um jovem cristão, ele teve a sua definitiva e transformadora experiência com Deus lendo a carta aos Romanos. E eu lembrei do Dr. Sproul porque eu estou trabalhando num texto dele, em alguns textos, alguns artigos essa semana, e em algum momento ele relembra isso, quando da sua própria biografia. E se a gente for fazer uma pesquisa do impacto de Romanos na vida de tanta gente, não vai ser surpreendente considerarmos de fato que aqui temos um quinto evangelho. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e aqui na carta aos Romanos, um quinto evangelho. E eu quero considerar isso com vocês. A mensagem que definitivamente, mais do que todas, é muito, muito maior do que aquele que a carrega, do que o seu mensageiro. Paulo entendia o seu papel de servo de Jesus Cristo, servo da igreja, servo de Deus e servo da própria mensagem que carregava, o Evangelho. Então aqui eu quero pensar na ideia central dessa porção do texto que nós vamos pensar, refletir, estudar essa manhã. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi divinamente escolhido para pregar o Evangelho de Deus em Cristo. Isso já é explícito como o mensageiro que chega do campo de batalha e não gasta tempo com detalhes.
Essa é a introdução de carta diferente de todas as outras epístolas de Paulo. Existe um modelo quase que se repete, mas aqui em Romanos existe uma urgência maior, que é logo exposta no versículo 1. Pregar o evangelho de Deus em Cristo, que era, na verdade, o cumprimento dos últimos dias de acordo com a dupla promessa desde lá o Antigo Testamento. A restauração de Israel, e os versos 2 a 4 que lemos destacam isso para nós, e a conversão dos gentios, de acordo com os versículos 5 a 7. É dessa forma que Paulo envia e começa essa carta à igreja que se reunia em Roma, aos irmãos romanos. E é interessante a gente perceber que a descrição que Paulo dá de si, a primeira palavra do primeiro capítulo, do primeiro versículo de Romanos é Paulo, seu próprio nome, se apresentando. Mas após a vírgula vem a apresentação de Paulo. O que Paulo era, o que Paulo fazia? Servo de Jesus Cristo. Servo. Paulo servia. Paulo entendia que o seu papel era, na verdade, simplesmente comunicar uma mensagem. Por isso ele continua: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E que caia por terra se ainda existe qualquer vestígio de concepção do título, de acordo com o mau uso que vemos em alguns contextos equivocados do nosso meio nos dias de hoje. Como bem diz um pregador brasileiro, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom, gente, apóstolo de verdade é apóstolo que já morreu, como Paulo. Aqueles que se auto-intitulam apóstolo colocando um A maiúsculo na frente e colocando no GC, naqueles caracteres que aparecem embaixo da tela dos seus vídeos, apóstolo A, B ou C, tais sujeitos estão muito equivocados com o uso de um mero título e pompas e circunstâncias em cima disso. Apóstolo simplesmente significa mensageiro. E Paulo é isso, um servo de Jesus Cristo. Ele serve e serve com uma vocação: levar a mensagem, ser um mensageiro. E essa tríplice descrição: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, é o que vai ditar o tom, não apenas desses versículos que nós lemos aqui, mas de toda a epístola aos Romanos. Então, é necessário termos os nossos olhos a palavra evangelho aqui. O grande ponto do versículo 1 é o evangelho, essa palavra que é o tema central dessa série e que precisa sempre ser pregada, ensinada, compreendida, de modo a arder nos nossos corações, iluminar a nossa mente e transformar a nossa vida e, consequentemente, transformar a vida do próximo. É a maior expressão de amor que nós podemos dar aos entes mais próximos e ao mundo como um todo. O Evangelho, a Boa Nova. Você pode ler, especialmente nesse capítulo 1 de Romanos, que a palavra evangelho vai aparecer mais aqui do que em qualquer outro lugar do livro inteiro de Romanos. Existe uma concentração maciça de evangelho no capítulo 1. E mais ainda, eu creio que pode ser a palavra que apareça mais aqui do que em toda a Bíblia. O evangelho. Temos que nos perguntar então, minha gente, por que é tão importante essa palavra? Por que essa palavra é tão importante? Para isso, eu quero trabalhar nessa estrutura aqui com você, que traz uma descrição resumida do que é o Evangelho. Uma boa definição. O Evangelho é a boa nova de Deus, prometida no Antigo Testamento, centrada em Jesus,
designada a trazer a todos os povos em obediência por fé, pelo amor do seu nome, transformando a todos que creem. É uma frase que resume os versículos 1 até o 7. O Evangelho é a boa nova de Deus. Eu quero me concentrar com você aqui no versículo 1. Vamos ler juntos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é a boa nova de Deus. Descrição que nós já vimos aqui anteriormente. Evangelho, como muitos de vocês sabem, é uma palavra grega que transliteramos evangelion. Leia-se aqui o U como um V, que na verdade é a soma de duas palavras do grego. Ev, que aqui está eu, mas leia o U como um V, que é bom, perfeito, e ágelos, que é arauto. Então trata-se de uma comunicação. O que realmente está no cerne, na essência, no coração, no centro da palavra, é que evangelho, boas novas, boa notícia, diz respeito à comunicação, a meios de comunicação. E aí eu quero voltar para esse cenário, que é o cenário para onde Paulo está escrevendo. Roma, aproximadamente 57, 59 depois de Cristo. Existe um debate de quando a carta foi escrita. Para Roma, a capital do mundo naquele contexto. E uma capital bélica. Roma era uma capital que entendia de guerra. E de guerra de maneira instaurada. Nós aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, entendemos de guerra. Mas uma guerra velada, uma guerra não declarada, mas que acontece o tempo todo, lamentavelmente. Uma guerra urbana, mas acima de tudo, nós estamos todos, no mundo todo, em uma grande guerra espiritual. Mas, para além desse contexto da guerra espiritual, Paulo está tratando com um povo acostumado com esse vocabulário bélico. E qual o papel das notícias nesse contexto? Como as notícias sobre grandes eventos históricos eram distribuídas nessa época, nesse contexto em que a carta foi escrita? O que era a mídia jornalística? Sem papel de impressão, sem áudio, sem vídeo, rádio, televisão, internet, nada dessas coisas com as quais estamos habituados hoje e que chegamos ao ponto de precisar de um jejum, como foi conclamado pelo bispo da igreja. Não existia isso. Qual era a mídia para a notícia? Como notícias se espalhavam? A resposta é simples. Os arautos faziam isso. Os mensageiros eram quem levavam as notícias. Ou seja, todos estão à volta da cidade porque sabem que há uma grande batalha militar sendo travada a quilômetros de distância. Então, eles estão ali atrás das barricadas. Eles não sabem o que vai acontecer. Volto para um cenário onde botamos a nossa imaginação para pensar nesse contexto de uma cidade em guerra. O que acontece, portanto, quando o general consegue uma grande vitória militar? Como divulgamos a notícia? Ele enviará, portanto, arautos, os ágelos. Talvez a gente, quando traduz essa palavra para o nosso português, como alguns dicionários do grego para o português já fizeram no passado, traduzem ágelos como anjo. E a nossa ideia de anjo vai remeter a seres celestiais, idílicos, avatares com asas. Mas é uma concepção imaginativa demais. A forma mais correta de traduzir, inclusive encarar o papel das figuras angelicais, à luz do texto sagrado, é que eles são arautos, eles são mensageiros. E é isso que é o ágelos no contexto em que Paulo escreve a Roma. O arauto chegava à cidade e anunciava a notícia: vitória. Então ele corria para a próxima praça da cidade. E aí eu quero transportar, eu sei que aqui tem algumas praças próximas.
E à medida que lia isso e pensava na figura do arauto, eu pensava justamente nessa cruzada pregando a vitória de Cristo em cada praça, em cada localidade. E ele corria para outro canto da cidade e proclamava vitória. Então todos voltavam para casa com grande alegria. Esse era o contexto do arauto. Se isso está no âmago da palavra evangelho, se é isso que significa a mensagem de fato, a essência da mensagem cristã, portanto, são notícias. Boas novas, como costumeiramente falamos, mas se a gente contextualizar um pouquinho mais, simplesmente diz respeito a notícias, comunicar notícias. Notícias boas e alegres, boas novas de alegria, gente. Isso que carrega o mensageiro do Evangelho. Essa é a diferença entre o Evangelho e todas as outras filosofias ou religiões. E aqui vem o ponto. O Evangelho não é um mero bom conselho. A boa nova, portanto, não é o que há de bom para a sua vida vai começar a acontecer se você, reticências, se você passar a ajudar os pobres. As boas coisas vão acontecer para você se você parar de falar mentira. As boas coisas vão acontecer para você se você for em todos os cultos que a igreja determinar horários para se reunir. Veja, todos esses são bons conselhos. São conselhos importantes, necessários, que vão fazer bem para a sua vida. Mas o Evangelho não diz respeito ao que você pode fazer, ou o que eu posso fazer. E a grande diferença aqui está nisso, amados. O Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus já fez de forma vitoriosa. Porque por causa desse mal, dessa doença degenerativa e hereditária que carregamos, chamada pecado, ninguém consegue cumprir 100% uma vida de boas maneiras, de bons hábitos e de bons costumes. Em algum momento vamos falhar, em algum momento vamos errar. E se isso fosse a régua de medida da manifestação da bondade de Deus sobre nós, povo querido, ninguém estaria aqui para contar a história. Mas podemos contar a história de Deus, a história da vitória de Cristo Jesus sobre o pecado e a morte, porque Ele veio, Ele venceu. E isso é Evangelho, isso é boa nova. Evangelhos são principalmente boas notícias sobre o que já foi feito por você, algo que já aconteceu. Eu fico imaginando se um dia o nosso Rio de Janeiro, a nossa grande região metropolitana, e quando eu falo Rio de Janeiro eu estou compreendendo Duque de Caxias, minha terra natal, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, esse grande eixo, essa megalópole formada pela grande região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando se chega uma notícia milagrosa. Acabou essa violência, acabou essa guerra de facções criminosas que dividem, que particionam, que esgarçam cada vez mais o tecido social na nossa vida. As nossas crianças poderem ficar na rua até tarde, para o pai e a mãe chamar para ir dormir e tomar banho, não para o pai e a mãe chamar com medo de que alguma coisa terrível aconteça com seus filhos, sabe? De poder transitar pela cidade, de quando usar o aplicativo de GPS, não aparecer lá uma bandeira vermelha dizendo zona de risco. Não seria bom ter uma notícia dessa? Mas essa notícia ela é limitada, porque mesmo que um estado de paz, prosperidade, tranquilidade chegasse no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, pelo menos, ainda não seria suficiente, porque o pecado, a morte e toda a consequência da herança de Adão e Eva ainda ia prevalecer sobre nós.
o que carregamos é muito maior, porque na verdade não diz respeito ao cessar-fogo de uma guerra urbana, uma guerra civil ou uma guerra mundial instaurada. Diz respeito à definitiva vitória da vida eterna sobre a morte. É disso que diz respeito ao Evangelho. Por isso tal mensagem é tão preciosa e é tão sublime. Não é a respeito de nada que a melhor e mais bem intencionada pessoa ou grupo de pessoas possa fazer. O Evangelho é sobre o que já foi feito. A notícia relata um acontecido, minha gente. E é a notícia que a palavra de Deus, em especial a porção de Romanos, nos apresenta é essa: Jesus venceu a morte, o pecado, o diabo de forma definitiva. O seu sacrifício foi perfeito. Ele é Deus. E tal realidade, como lemos anteriormente, essa boa nova de Deus, ela é prometida, é uma promessa da parte do próprio Deus na Sagrada Escritura. E o texto continua no versículo 2: o qual, esse Evangelho, foi por Deus outrora, no passado, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E como eu falei, eu terminei uma leitura devotada ao profeta Isaías há poucos dias. E nessa sessão, chamada sessão consoladora, os capítulos consoladores do livro de Isaías, que vão do 40 até o 66, que tratam basicamente da restauração de Israel, o povo eleito originalmente por Deus, e a conversão dos gentios, aqueles que não faziam parte desse povo. Desse povo em separado existia toda tribo, raça, língua e nação. E a boa nova de Deus é prometida para toda raça, tribo, língua e nação, desde o Antigo Testamento, desde os profetas. É uma promessa de Deus: restauração de Israel e conversão dos gentios. E aqui a gente chega no cerne mesmo, no coração da mensagem, na essência do Evangelho, que é uma pessoa e que também é Deus. A essência do Evangelho é centrada em Jesus. Jesus é o centro, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Por quê? Tal promessa, desde outrora nas Sagradas Escrituras, é com respeito, como diz os versículos 3 e 4 de Romanos 1, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito, de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem do Evangelho é centrada naquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Eu quero voltar a atenção com você, e eu deixei destacado, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, completamente homem, verdadeiramente homem. E esse entendimento, essa compreensão da natureza de Jesus é de suma importância, tanto para como experimentamos o Evangelho na nossa vida, bem como consolidamos o conhecimento desse Evangelho na nossa vida, de modo a sentir e desfrutar das benesses do amor de Deus na nossa vida. Veja, amamos alguém à medida que o conhecemos mais e mais. Mais e mais eu amo minha esposa, não por causa do amor juvenil inicial,
Mas como disse Dietrich Bonhoeffer, o pregador alemão, Marty, no período da Segunda Guerra Mundial, aconselhando um casal certa vez, ele disse que o que sustenta o amor não é o amor em si, mas na verdade o que sustenta o amor é o casamento, é a aliança estabelecida e renovada dia após dia, nos dias bons, celebrativos e nos dias maus. E assim se dá essa construção porque ao longo do tempo nos conhecemos mais e mais. E como já vimos anteriormente em outras mensagens aqui, a relação de Jesus com a sua igreja, com o seu povo, é como de um noivo para com uma noiva. É de intimidade, é de conhecer. E a gente só vai desfrutar desse amor de verdade se conhecer. Não dá para ficar na superficialidade. Não dá para ter encontros furtivos, flertes com Jesus. Portanto, para desfrutar do verdadeiro e transformador amor de Jesus na nossa vida, precisamos conhecê-lo, conhecer sua natureza. E a natureza de Jesus é essa. Com respeito a seu filho, e aqui está o coração da boa nova do Evangelho, ele veio segundo a carne, veio da descendência de Davi, como foi profetizado, e foi designado, separado, como filho de Deus com poder. Reparem o contraste, o filho segundo a carne, o filho de Deus com poder segundo o Espírito, de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo é de fato o que é descrito aqui, amados, o servo definitivo. Paulo só foi o servo que foi, não por causa da sua performance, não por causa do seu passado de bom fariseu, de bom judeu conhecedor das leis, porque sabemos e conhecemos a origem de Paulo, a biografia de Paulo, que antes era um perseguidor de cristãos, que não reconhecia esse como nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo só se tornou o servo que se tornou porque existe um servo definitivo, o unigênito, o verdadeiro homem, Jesus Cristo, o segundo Adão, que venceu a morte, que venceu o pecado, no qual não havia pecado, Jesus. Esse também é o Rei eterno, o primogênito da criação, o primeiro de muitos filhos, o verdadeiramente Deus. É aqui, minha gente, que está o centro do Evangelho. Jesus, como verdadeiramente homem, venceu a morte na cruz do Calvário, que era minha e que era sua. Jesus, como verdadeiramente Deus, venceu a morte ao terceiro dia, rolar a pedra daquele sepulcro. E depois de 40 dias, de andando com seus discípulos, deixando instruções finais, encorajando-os para a plantação da igreja em Jerusalém, consequentemente, a pregação do Evangelho de maneira global, depois de 40 dias, foi assunto aos céus, subiu aos céus, exaltado, e lá está, glorioso, e há de vir para resgatar o seu povo, há de vir para reinar eternamente. O Evangelho é sobre Jesus, verdadeiramente homem, unigênito, Filho de Deus, o Verbo encarnado, anunciado por João o Evangelista. O Evangelho é sobre o verdadeiramente Deus, Rei eterno, primogênito, dessa família de muitos filhos semelhantes a Ele, do qual misericordiosamente fomos chamados para fazer parte, gente. Isso é o coração do Evangelho. Essa mensagem é designada a trazer a todos os povos, em obediência por fé, pelo amor do seu nome. E aqui a gente vai para o versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, aqui é o reconhecimento da condição do mensageiro. Aqui o tempo todo ele está dizendo que a mensagem é muito maior do que ele. Mas aqui é como se fosse a assinatura da sua condição. Por intermédio, por meio de quem viemos a receber, recebeu de Jesus. Em especial, graça
para salvá-lo da sua vida de pecado, e apostolado, ou seja, a função de ser um mensageiro. E tudo isso com uma causa, minha gente, que eu destaco aqui: por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus. Essa mensagem que chama a obediência, ela começa com amor. Por isso, por mais que lutemos e militemos, e de fato fazemos aqui nessa casa de oração, essa ênfase numa vida piedosa, numa vida reta, numa vida santa, numa vida que agrade a Deus e sirva o próximo. Mas isso vai acontecer de verdade quando o amor por nome de Jesus consumir a nossa vida, de modo a não ficar mais nada de nós, porque o amor dele nos consumindo só vai caber uma coisa: obedecer a ele por fé, mediante a fé. Sem isso é só os nossos maneirismos, os nossos costumes, as nossas boas intenções, mas elas não são suficientes para o cumprimento da vida do Evangelho. A vida do Evangelho é entender que o que precisava ser feito já foi feito de maneira perfeita pelo nosso Deus perfeito. E sabendo disso, o que mais se não obedecer? Porque é pela fé que tal realidade se manifesta, não apenas entre os judeus, mas o texto diz, entre todos os gentios. E vale lembrar, a igreja de Roma era uma igreja de gentios. Havia uma pequena parte de judeus convertidos na igreja em Roma, mas predominantemente o público dessa carta era gentio, era romano, era da capital do mundo naquele contexto. Capital que, de certo modo, dispensa grandes apresentações para nós, né? Do que significa, ou do que significava Roma. Outras religiões dizem: se você realmente quer encontrar a Deus, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Às vezes, gente, e vale lembrar, isso é um bom conselho mesmo. São bons conselhos. Porém, somente o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho por si só não se trata de um bom conselho. Repito, o Evangelho principalmente é uma boa notícia sobre algo que já foi feito por você, para você. Isso é a boa notícia, gente. Ah, Senhor, que isso consuma o nosso coração a proclamar a tanta gente que por aí precisa ouvir essa realidade. Não é sobre o que você faz, é sobre o que já foi feito por você na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho. O Evangelho é totalmente diferente do que qualquer outra proposta religiosa ou filosófica, porque ele é uma boa notícia, não um bom conselho. Porque essa boa notícia, e o que lemos nos versículos 6 e 7, que concluem a porção exposta essa manhã, transformam a todos os que creem. Transforma vidas. E não transforma apenas para o tempo presente. Não faz apenas do indivíduo um cidadão de bem para o aqui e o agora. O faz um cidadão das regiões celestiais para todo sempre. Essa é a diferença da pregação do Evangelho. De cujo número sois também vós. E aí Paulo continua amorosamente falando à igreja em Roma. Percebam que a nota principal dessa canção em forma de epístola é porque falta tempo, amados, para a gente explorar até a beleza do estilo com o qual essa carta foi escrita. Que inspiração do Espírito. Mas vale aqui destacar as notas de amor que são colocadas no texto. De cujo número, diz Paulo aos Romanos, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Não foi apenas Paulo que foi chamado.
Quando a mensagem é maior que o mensageiro, ele não é um ator principal, ele é um mero coadjuvante junto com todo um grupo. Onde o ator principal, onde o personagem principal é Jesus Cristo. Porque é a Ele que pertencemos. A mensagem é maior que o mensageiro quando a mensagem não faz com que quem a ouve se torne cativo do mensageiro, mas cativo do dono da mensagem. Pertencentes. Veja, o texto diz, está em destaque, chamados para serdes de Jesus Cristo. A mesma coisa que chamados a pertencer a Jesus Cristo. Quem foi salvo, minha gente, saiba de uma coisa: passa a ter um dono, passa a pertencer a alguém. Isso não é escravidão, ao contrário, é libertação, é liberdade de verdade. Porque a gente deixa de ser o dono da nossa própria vida. E se tem alguém a qual a nossa vida não pode pertencer, é a nós mesmos. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, mais uma vez, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz. Veja que existem dois chamados aqui. O primeiro chamado é pertencer a Jesus. O chamado à libertação. O chamado a reconhecer que eu não sou dono do meu próprio nariz. Eu não sou dono da minha própria vida. É reconhecer que a minha vida foi salva. Dentro da linguagem bíblica, minha vida foi comprada. A palavra resgate diz respeito a isso. A comprar, a adquirir algo. Pelo sangue precioso de Jesus. A minha vida não pertence mais a mim. E justamente por isso, existe esse segundo chamado atribuído: ser santo. Você não vai conseguir ser santo se você não for primeiro de Jesus. Aqui a ordem dos fatores altera drasticamente o produto, amados. A tentativa de ser santo sem Jesus é meramente religiosidade morta. Tem prazo de validade. Uma hora vai acabar. É falível. É necessário, portanto, e aqui reside a grande virada de chave do Evangelho. A boa nova é entender que Ele nos chamou primeiro para ser dele, nos libertar. Porque é uma luta desonesta, desleal tentar ser santo sem Jesus, fazer coisas sem Jesus, ter frutos sem Jesus. Como vamos dar frutos se somos meros gravetos secos em nossas vidas autônomas e independentes, onde muitas vezes o próprio Deus é o próprio umbigo? Só vamos dar frutos, portanto, ter obras, frutos dignos de arrependimento, uma vez que somos enxertados na videira verdadeira, chamados a pertencer a Jesus Cristo. Ser de Jesus é o que vai fazer que sejamos santos para a glória dele, separados do século presente para a glória dele, e desfrutar da bênção que vai de encontro, vai na verdade ao contrário de uma proposta meritocrática. O que fazemos nos dá, não, a bênção maior é desfrutar do que já foi garantido por Jesus, graça a vós outros, e paz, esse estado pleno e perfeito, que só pode ser instituído por quem é perfeito, o nosso Senhor Jesus, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, pela primeira vez na carta, Paulo endereça Roma, endereça claramente os seus destinatários. Roma, capital do mundo, como já falei aqui algumas vezes. Não deve ter passado despercebido essa audiência romana do apóstolo Paulo o termo evangelho, porque esse termo era usado no culto ao imperador, a César Augusto, porque ele tinha instituído um programa de segurança pública
chamado Pax Romana, a paz romana, a paz de Roma. Durante muito tempo, Roma viveu guerras terríveis, e com César Augusto, a Pax Romana foi estabelecida. E o nome do documento que levava de província em província a declaração desse programa de segurança pública chamava-se Evangelion. Evangelho, a boa nova perfeita, a boa notícia. Para o romano, o Evangelion era esse estado pleno de paz. Durante anos, Paulo quis pregar para Roma. Paulo não plantou a igreja em Roma, tampouco Pedro. A gente vai ver isso em Atos 19, 21, e aqui mesmo na carta aos Romanos, lá no final, capítulo 15. Ele também esperava que a igreja em Roma pudesse servir como base para o grande cumprimento da missão dele, que era chegar à Espanha. Paulo entendia que pregar o evangelho a todo mundo estava completamente ligado à volta de Jesus. Paulo queria que a volta de Jesus acontecesse logo. Por isso ele queria pregar o evangelho por todas as nações. E para ele, naquele contexto, o limite das nações era a Espanha. E Paulo escreve essa carta, como disse antes, provavelmente 57, 59 depois de Cristo, baseado em Corinto. Ele estava na cidade de Corinto, pouco antes de partir para Jerusalém, de visitar Jerusalém. A questão é que aqui encerramos essa carta, e eu quis contextualizar brevemente Roma, mas eu quero pensar nas implicações para nós hoje. Pensando em algumas coisas que a gente precisa extrair aqui desse texto. A primeira delas é compreender a forma do Evangelho. O Evangelho ele tem uma forma que precisa ser experimentada por nós. Uma das grandes tragédias da vida cristã é extrair o aspecto da experiência com Deus na fé. Sobretudo porque somos o povo do livro. E por que digo que é uma tragédia? Porque por pensarmos que somos o povo do livro, e pensamos certo assim, pensamos errado quando racionalizamos e encaramos a fé sobremaneira, sobretudo com categorias intelectuais. A gente não deve tirar o aspecto da reflexão, do pensamento, do intelecto na vida da fé. Mas ela não se resume a isso. Existe o âmbito da experiência com Deus. E essa experiência por meio da forma como o Evangelho se apresenta. E o versículo 1 deixa claro que não é a respeito de religião. Aqui a gente tem religião versus relacionamento. E eu coloquei 3 tensões relacionais aqui para fazer a diferença do tipo de mensageiro que Paulo foi e o que a mensagem fez com a vida dele, e do tipo de mensageiro que consequentemente nós nos tornamos. Se uma pessoa é soberba, como são soberbos os pregadores que são nuvens sem água, que colocam a sua posição de mensageiro maior do que a mensagem, construímos esse tipo de relação, soberbo mais o soberbo. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou o homem de oração, eu sou o cara que estuda teologia, eu sou o homem da vigília, eu sou o evangelista, eu ajudo muito aos pobres, eu. E aí quando uma comunidade de fé vive essa realidade soberba, é um relacionamento infeliz que acontece. Porém, também temos esse outro cenário, que é o soberbo e o servo. Então, um tem essa posição de entender que o que ele faz é muito bom, e o outro entende o seu papel simplesmente de servo. De como Jesus, ensinado em João 13, recentemente pregado aqui pelo bispo, cingir-se da toalha, colocar a toalha na cintura, tomar a bacia d'água e lavar os pés do próximo. E esse relacionamento é um relacionamento abusivo. Isso também é um cenário que acontece. Mas o cenário do Evangelho
é o do servo mais servo. Um belo relacionamento. Foi o relacionamento de Paulo com Jesus. Paulo reconheceu o servo de dores, Jesus Cristo, e se tornou servo dele, chamado a ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho. E, consequentemente, ao fazer discípulos, com esse mesmo coração, encorajou o crescimento de comunidades de servos mais servos. Essa é a realidade da forma do Evangelho, relacional, mas desse belo relacionamento, onde o princípio de servir é o passo inicial. A gente precisa também carregar o conteúdo do Evangelho. Por isso que eu falei, pensar, refletir, é absolutamente necessário, gente. Precisamos nos esforçar, nos esmerar em conhecer a Escritura, sim, isso nunca vai ser demais. Nosso esforço, nosso empenho, uma vez que reconhecemos a beleza de Jesus, é conhecê-lo. E Ele deu a maneira de se conhecer a nós de forma especial por meio da palavra de Deus. A importância das Escrituras é destacada nos versículos 2 a 4 que nós lemos. E a importância da palavra da profecia. Veja, 1000 anos antes de Jesus, o Salmo 16:10, que diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o santo veja corrupção. Já profetizava Jesus. O Salmo 22, versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras de Jesus no Calvário. O mesmo Salmo 22, versículo 16: uma súcia de malfeitores, um grupo, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. O que exatamente aconteceu no martírio de Jesus na cruz? 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A profecia messiânica nos lábios do profeta, também em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ainda sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do verbo. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 400 anos antes, Malaquias profetizou, no capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor. Tudo isso, minha gente, além de profetizado, foi cumprido. E isso é evangelho, isso é boa nova. Não foram apenas palavras lançadas ao vento, tentativas de adivinhação. Foi realidade, é realidade para a glória de Deus, de modo a nos levar a essa experiência dos afetos redimidos, dos sentimentos colocados no devido lugar, o amor do Evangelho, que se expressa na comunhão com Deus, que os versículos 5 a 7 nos mostraram. Paulo, antes da sua experiência com Jesus, em Damasco, tinha religião, mas precisava de relacionamento. Paulo tinha muita religião. Eu e você podemos ter muita religião, mas o que a gente precisa de relacionamento. Porque a gente precisa disso. Chamados para ser de Jesus. A gente precisa atender a esse chamado. Graça a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Minha gente, muitas formas mesmo, da mensagem do Evangelho chegar, mas principalmente, ela atinge 2 tipos de pessoas. A primeira, pecadores que sabem que precisam de Jesus. Gente que tem consciência da sua condição, vive uma vida que está totalmente comprometida e já reconhece claramente a sua posição. Eu preciso de conversão, eu preciso de Jesus.
O segundo tipo de pessoa, pecadores que não sabem que precisam de Jesus. Paulo era assim. Eu, há 20 e poucos anos atrás, era assim. Paulo conta um pouco do seu testemunho no capítulo 22 de Atos. É importante você, além de ler o relato da conversão de Paulo em Atos, também ler o próprio testemunho de Paulo, em todo o capítulo 22 de Atos. Depois você vai lá e leia. Paulo não sabia que precisava de Jesus. Como disse, há 22 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu não sabia que precisava de Jesus. Muitas vezes nós não sabemos que precisamos de Jesus. E o nosso pedido é que o Espírito Santo venha sobre nós, para que aquilo que é um dia normal na nossa vida, como foi um dia normal para Paulo, de viver os seus empreendimentos sanguinários de perseguidor de cristão, como foi um dia normal para mim, de um jovem idealista. Em algum momento esse dia normal ser irrompido pelo lampejo da graça transformadora de Deus. No meu quarto, lendo o Evangelho de João e prostrado diante do capítulo 17, eu reconheci que a minha vida precisava de Deus. Eu era o Deus da minha vida. As coisas ao redor eram deuses na minha vida. A ideologia era um Deus na minha vida. A diversão era um Deus na minha vida. Naquele dia, aquele rapazinho que eu era, reconheceu que precisava de um Deus soberano na vida. Rebeldíssimo que era, precisei reconhecer que precisava de um Senhor na minha vida. Que esse dia chegue para aqueles que ainda não reconhecem que precisam de Jesus. Para aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, o chamado é muito simples. Experimente a forma do Evangelho, aquilo que foi apresentado aqui. Experimente relacionamento com Deus. Experimente o primeiro chamado a ser dele. Eu acho interessante quando amamos nosso cônjuge, né? E tem aquela expressão, João da Mariana, teve um retiro, acho que o último, né? A credencial era João da Mariana, Weber da Lourdes, não é? Você é da pessoa, Mariana do João, né? E por aí vai. Pense na sua vida como a vida de Jesus. Eu, por exemplo, João de Jesus. Irmã Cristina de Jesus. Luiz de Jesus. Está entendendo? Não é a sua vida mais. Não é mais sobre eu ser o dono da minha vida. É sobre a vida de Jesus nos dando vida e, consequentemente, nós entregando a nossa vida a Ele de modo a sermos dele, atendendo esse chamado relacional. Experimente a forma do Evangelho. Quero lembrar aqui, eu não sei no que você acredita, mas tudo que você acredita sobre Deus ou como você deve viver. E se principalmente sobre o que você crê, sobre o que você é e o que você faz, eu não sei. Também não sei sobre o que você deve fazer ou o que principalmente você entende do que deve fazer. O que eu quero compartilhar e frisar mais uma vez com você: o Evangelho não é um conselho moral do que você deve fazer. O Evangelho sempre precisa ser lembrado, é a notícia do que já foi feito. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a pecadores, para salvar pecadores, como todos nós reunidos aqui. É sobre o que Jesus fez. Entregue-se a esse relacionamento. Em segundo lugar, conheça o conteúdo do Evangelho. Relacione-se com a palavra de Deus, para que, consequentemente, você possa sentir o amor do Evangelho. O amor que cobre multidão de pecados.
Para terminar, gente, eu lembrei de um evento cívico que ganhou muito destaque no dia 3 de janeiro desse ano. O atual ministro dos Direitos Humanos fez um comovente discurso ao tomar posse. E a despeito da linha ideológica, ele endereçando várias das chamadas minorias ou povos desfavorecidos, pessoas desfavorecidas. Eu acho difícil crer em minoria, porque a maioria do brasileiro é desfavorecido. Mas ele foi destacando, isso gerou uma comoção entre muita gente. Ele disse: o compromisso deste ministério com a luta de todos os grupos vítimas de injustiças e opressões. Vocês existem e são valiosos para nós. E muita gente ficou comovida com isso. E eu não vou entrar no juízo de valor ou motivações do ministro de Direitos Humanos. Eu quero entrar em como isso toca o coração das pessoas que, na verdade, buscam o que o Evangelho dá gratuitamente aqui. E que não separa, não divide em minoria, em maioria, em raça ou classe social. Conquanto todas essas questões tão difíceis da nossa sociedade, do nosso país, precisam de fato ser endereçadas, não vai ser com nenhum viés ideológico que elas serão tratadas. O mundo jaz no maligno, amados. A boa nova para esse mundo, e o que pode tirar, na verdade, todos da condição de vítima, da maior injustiça e da maior opressão que é causada pelo pecado, é Jesus. É o sangue de Jesus que traz a libertação. Porque as promessas ideológicas ou políticas, eu não sei se eu posso confiar, mas eu posso crer que Ele sabe que nós existimos, porque Ele nos criou. E Ele não nos esquece, não esquece de nós. Ele é perfeito. Nele eu posso confiar, nele nós podemos confiar. Nele encontramos graça e paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Se você reconhece sua condição de pecador, entregue hoje, reconheça hoje a sua condição diante dEle. Faça a sagrada confissão diante dEle. Curve-se diante do Salvador Jesus. E como eu creio que a maioria aqui já fez essa confissão em algum momento da vida, renove a sua aliança de amor com o Deus do Evangelho hoje, para a glória dEle.